Som. Todos vocês, feliz sábado. É uma alegria poder estar com vocês nesta manhã. Ainda existe uma parede aqui invisível nos separando, né? Mas espero que em breve a gente possa passar por essa fase, que a gente possa se abraçar, conversar, voltar aos nossos padlacks e assim por diante. Sonho com esse dia, o dia que a vida voltar a esse normal, né? Se é que um dia voltaremos ao normal que um dia nós vivemos. Que bom que você está aqui. Aos que nos acompanham online também, que Deus possa abençoá-los ricamente. Eu hoje trouxe para vocês uma mensagem que, para mim, ainda é uma mensagem em construção. Já faz alguns meses que eu tenho pensado no tema que eu trouxe para a gente conversar hoje, mas eu mesmo ainda estou construindo as ideias. E já faz alguns anos que eu decidi que as minhas mensagens, onde eu estivesse falando da palavra, o meu objetivo primeiro não seria agradar as pessoas. Se isso acontece, bom, mas não é esse meu objetivo. Um dia desse, me lembro, pregava no Brasil, no fim do meu sermão, lá na porta, uma pessoa chegou e falou assim: pastor, a sua mensagem me deixou muito incomodado. Falei, é isso mesmo, era essa a ideia, né? Então, alguns pregadores têm uma linha muito legal de mensagem que nos fazem, no final da mensagem, a gente chora, se emociona. Eu acho muito bom isso e tem o seu valor. E eu fui para um outro caminho. Nos meus sermões ninguém chora, nos meus sermões ninguém se emociona. Acho que não, entendo que não. E hoje vai ser mais um dia assim. A mensagem que eu trouxe hoje, ela até me deixa um pouco assim constrangido, porque ela vai se comunicar com outras correntes de pensamento, um pouquinho na filosofia, na psicologia. Eu não sou um especialista nessas áreas, pretendo estudar um pouco mais esses assuntos no futuro, mas eu acho que a gente precisa abrir um pouco o leque para falar sobre essas questões também. Muito bem, nós vamos hoje de manhã falar sobre cristianismo mágico. Não sei se você já ouviu falar sobre isso alguma vez. A ideia é o pensamento mágico e qual a influência do pensamento mágico na nossa caminhada cristã. E o meu argumento será que o pensamento mágico, por mais que ele seja algo vinculado à religiosidade, ele não é do evangelho, ok? E a gente vai tentar explicar isso para vocês agora pela manhã. Se eu não conseguir, paciência, mas pelo menos eu vou tentar, tá bom? Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 7. Eu gostaria muito de poder explorar um pouco mais esse livro. Cartas como a carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Gálatas, a carta de Paulo aos Efésios, Colossenses, são cartas que ressignificaram o cristianismo na reforma protestante. Eu creio que Romanos talvez seja uma das cartas mais impactantes das cartas que Paulo escreveu, talvez uma das cartas mais profundas, que contém uma teologia extremamente densa. E eu acredito que a gente, de vez em quando, precisa revisitar essas cartas, porque tem muita coisa para a gente poder tirar aqui do texto bíblico. Nós vamos ler Romanos 7, ok? Romanos 7, os versos 18 em diante. Você liga a sua Bíblia, você abre a sua Bíblia, não importa o meio, conecte-se aí com a sua Bíblia. Quem já achou o texto, diga amém. Você que está na sua casa também, abra, ligue, conecte aí a sua Bíblia para a gente ler o texto bíblico desta manhã. Romanos 7, 18 em diante, diz assim a minha versão. Paulo falando, ok? Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Verso 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Verso 21. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser,
Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Agora então, verso 24. Interessante os termos que Paulo usa aqui. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Nós já tiramos de início da leitura desse texto duas impressões com as quais Paulo está lutando, as quais Paulo está questionando. A primeira delas é finitude. Finitude. As coisas vão acabar. Um dia a gente vai morrer, se Cristo não voltar em nossos dias. A questão não é se a gente vai morrer, mas é como a gente viveu. O problema não é chegar à morte. O problema é chegar à morte sem ter descoberto um sentido para a vida, uma razão para a vida. E Paulo luta contra a finitude. Eu tenho 36 anos. E quando eu penso que já deixei metade da minha vida para trás, eu fico angustiado. Lidar com a finitude é algo complexo. Não é fácil. Mexe com a gente. E Paulo diz, eu sou um miserável. Quem vai me libertar do corpo dessa morte? Finitude. Mas também nós detectamos no texto, nas palavras de Paulo, angústia. Nessa luta contra si mesmo, nessa luta tensa, insana contra a própria natureza, contra o pecado que habita em nós, Paulo descobre que está perdendo o jogo. Paulo descobre, se nós lermos com calma, Romanos 7, Romanos 10, Paulo descobre que a sua religiosidade não o traz justiça. Paulo descobre que a simples obediência à lei não gera nele justiça, e Paulo fica angustiado, porque o sistema religioso que ele havia aprendido desde então, desde seu nascimento até o seu encontro com Cristo, todo aquele sistema, todo aquele modelo religioso não serviria para trazer a ele justiça, para trazer a ele salvação. Então Paulo se angustia. E esses dois sentimentos, o sentimento de finitude, o sentimento de angústia, são o nascedouro da religião. E eu entendo que nós, como gente do Evangelho, a gente precisaria falar mais sobre essas sensações que nós humanos temos. A finitude, a angústia, gente que vive angustiada, gente que vive angustiada, entristecida, apreensiva. Isso é da humanidade. E a religião, então, ela surge como uma resposta para a finitude humana e para a angústia. Entenda que quando eu, nesta manhã, falar sobre religião, ok? Não estou eu aqui falando sobre cristianismo. Já preguei aqui meses atrás, onde eu afirmei que cristianismo não é religião. Cristianismo é a superação da religião. O que Jesus faz em sua vida, o que Jesus faz em sua morte, ele simplesmente destrói, arrebenta, redefine todo o sistema religioso do antigo Israel. Portanto, ao falarmos sobre religião, não estamos aqui falando sobre cristianismo na prática. E para a gente poder adentrar esse assunto com uma base um pouco mais sólida, trago para vocês a definição do sociólogo venezuelano Otto Maduro sobre o que é religião. Segundo Otto Maduro, religião é um conjunto de crenças e ritos. E nós aqui poderíamos também inserir tabus, interditos morais, noções de certo e errado. E esse conjunto de crenças e ritos diz a respeito a seres que nos são anteriores e superiores, ok? Então, religião é isso. É esse conjunto de crenças sobre seres que nos são anteriores, superiores e com os quais nós desenvolvemos uma relação de obrigações e de benefícios. É como se fosse uma roda, um círculo. Você oferece à divindade a sua obediência,
você cumpre com as suas obrigações e você recebe, então, desta divindade benefícios. Você recebe, então, da divindade coisas boas. Ao nos relacionarmos com esses seres superiores, anteriores e superiores, nós acabamos intuindo que eles têm o poder de nos amaldiçoar ou de nos abençoar. Eles amaldiçoam os desobedientes, amaldiçoam aqueles que não cumprem com os requisitos e abençoam aqueles que cumprem com as obrigações que a divindade lhes pede. Esse pensamento, ele é muito característico das religiões pagãs. Nós presenciamos muito isso nas religiões dos povos vizinhos a Israel. O pensamento mágico, onde você precisava fazer coisas, oferecer sacrifícios para receber então o favor desses deuses. Eu lembro muito bem da história de Elias no Monte Carmelo, lembra? Elias e os profetas de Baal. Ali estavam os profetas de Baal fazendo de tudo um pouco para receber o quê? A aprovação e a manifestação desse ser que eles acreditavam ser o Deus deles, Baal. A questão é que quando nós abordamos a religiosidade desta forma, essa conexão, essa relação com seres superiores, tendo em vista o cumprimento de obrigações para o recebimento de benefícios, aqui surge o embrião do pensamento mágico. Para a gente poder então definir o que seria o pensamento mágico na religião, ok? No caso da religião, das crenças populares e da superstição, a correlação proposta é entre a observância de certos rituais e a obtenção de recompensa. Aqui está muito claro a lógica da religião, do pensamento mágico. Você observa rituais para você receber o quê? Receber o quê? Recompensa. E esses rituais incluem, por exemplo, oração, sacrifício, observância de tabus, repetição ou tergiversação voluntárias de comportamentos considerados auspiciosos ou agorentos. Eu vou te mostrar um exemplo do que seria o pensamento mágico no cristianismo. Eu ontem à noite gravei um vídeo rápido, coloquei no Facebook, falando sobre esse assunto, o assunto do pensamento mágico. E agora pela manhã, uma pessoa no Brasil me manda uma mensagem pelo Facebook e ela falou assim, atente para essa fala. Agora, por conta da pandemia, a minha mãe está morrendo de pavor. Ela é do grupo de risco, então não está saindo de casa para nada. E isso a tem atormentado ao ponto de ela acreditar que Jesus não a levaria para o céu. Ela continua contando a pessoa. Desses dias, ela chegou aqui em casa apavorada, entrou no nosso quarto e disse, filha, ela estava angustiada. Então a filha pergunta, o que aconteceu? Ela diz assim, eu estou passando mal. O desespero dessa mulher estava a tal ponto que ela começou a passar mal. E sabe por que ela começou a passar mal? Porque por não estar podendo ir à igreja, ela não está podendo levar o seu dízimo para a igreja. Então ela está separando o seu dízimo e está deixando em casa separado para que quando ela voltar à igreja possa dar o dízimo. Mas agora ela está com medo. Ela está com medo de Jesus voltar e ela se perder por não estar devolvendo o dízimo ou por não receber as bênçãos. Ela diz aqui, olha, ela diz, eu posso até perder as bênçãos por estar retendo o dinheiro sagrado. Você começa a entender o que é o pensamento mágico? O pensamento mágico funciona nessa lógica e a gente começa a descobrir que teologias como a da prosperidade, elas caminham muito bem no pensamento mágico. Você dá para receber. Sendo que, citando apenas o aspecto do dízimo, né? O dízimo nem é isso, porque se você já está dando, é porque você já o quê? Já recebeu. Mas o pensamento mágico no cristianismo nos mostra isso. Você tem que dar para você receber. Você tem que cumprir coisas para você receber os benefícios da divindade.
Quando você vai estudar, lá na psicologia, o pensamento mágico, você vai descobrir que o pensamento mágico é comum em crianças. Crianças têm pensamento mágico, mas as crianças têm uma mentalidade infantil, certo ou errado? As crianças não são pequenos adultos, elas pensam, elas raciocinam de forma diferente. É assim ou não é? Eu tenho 2 filhos em casa, eles gostam de brincar de ninja, eles pegam espada, colocam capa, querem ser super-heróis. É o pensamento de criança. O problema é que muitas vezes nós corremos o risco de viver uma religião que também é infantilizada. Isso é muito sutil, e aqui a gente está tratando de aspectos subjetivos. Agora, o pensamento mágico, para você ver como ele é próximo da gente, ele é muito mais próximo do que a gente pode pensar. Eu, por exemplo, muitas vezes, no tempo de escola, no Brasil, ensino médio, faculdade, vinha a prova e eu não tinha estudado. E aí, quando chegava na minha mesa, aquele papel com aquelas perguntas, eu olhava para a prova, o que eu fazia? Eu fazia uma oração. Peraí, eu sou de Jesus. Eu guardo o sábado, meu irmão. Eu uso roupa de crente. Eu orava e dizia, Deus, me abençoa nesse negócio aqui. Você já teve vontade de ir no banheiro e não ter como ir, não ter lugar, não ter a circunstância para realizar esse feito? Já passou por isso? Qual que é a primeira coisa que vem à tua mente? Meu Deus do céu, me ajuda. Não sei vocês, mas eu sou assim. Sabe, na prática, veja só, na prática, muitas vezes, a gente acaba tratando Deus como se Deus fosse o mago, o gênio da lâmpada. Precisou? Você esfrega, faz a sua oração e a divindade vem para te abençoar. Veja como o pensamento mágico é tão próximo das pessoas. Gente que come lentilha ou que guarda sementes de romã no ano novo, né? Gente que faz macumba. Isso aqui é pensamento mágico puro, porque as pessoas acabam atribuindo a objetos poder. Gente que usa roupa amarela no ano novo para atrair riqueza. Gente que usa cueca vermelha para atrair amor. Como se fizesse algum sentido, né? Gente que vai para Salvador e amarra a fita do Senhor do Bonfim no pulso, aquelas fitas que não saem de jeito nenhum. Jesus volta a estar a fitinha ainda colada aqui no pulso, né? Gente que crê em signos do zodíaco. Mas que mês você nasceu? Porque você é de leão, então você é... Sabe o que é isso? Isso é pensamento mágico. E quando a gente agora vive esse mundo de pandemia, eu fico extremamente preocupado porque eu tenho visto o pensamento mágico no nosso meio. Eu já recebi de gente cristão, adventista, que diz assim, pastor, eu não vou pegar o Covid, porque eu sou de Jesus. Pastor, não vou tomar vacina, porque eu tenho um Deus que é maior que a pandemia. Aí, eu começo a receber quase diariamente, como recebi hoje de manhã, informações de pastores, amigos que estão falecendo no Brasil por causa do Covid. Fiquei muito incomodado semanas atrás no carnaval e muita gente repostou no Facebook uma seguinte foto que tinha como é que diz aquela onde passa as escolas de samba lá? O Sambódromo 2019 cheio, o povo ali praguejando, não sei o quê. Aí 2021 o Sambódromo vazio e a seguinte frase, a conta chegou. Aquilo ali me incomoda de um jeito, porque eu não sei vocês, não sei se é porque eu estou aqui ainda há pouco tempo, mas eu tenho muita conexão ainda com as notícias do Brasil. Então eu ouço as rádios, assisto os programas do Brasil, e quinta-feira, ontem, várias capitais já não tinham mais vagas nas UTIs. As pessoas não têm mais, as pessoas estão ficando nas ambulâncias, porque não tem mais como serem atendidas nos hospitais. 17 capitais do país estão com a sua lotação quase que plena. Brasília fechou. Brasília, final de semana agora, lockdown total, tudo fechado. Rio Grande do Sul está no que estão chamando de estágio
preto, é o ápice, é a pior crise desde o começo da pandemia. Quinta-feira agora é o dia que mais morreu gente no Brasil por causa do Covid. E aí vem cristão e põe no Facebook assim, a conta chegou. 251 mil mortos lá no Brasil, aqui são mais de 500 mil, e agora a gente tem um problema ético gravíssimo para responder. Se esse Deus que envia a Covid para cancelar o carnaval, que pragueja contra Deus, é o mesmo Deus que manda o Covid para matar milhões de pessoas? Que Deus é esse? Preguei aqui dias atrás, onde eu falei sobre a teoria da causa e efeito. E essa teoria da causa e efeito nos sugere que as coisas ruins que a gente faz no passado, elas acabam voltando. Essa é a teologia do karma, das religiões espiritualistas. E a solução para aquilo que a gente fez de errado no passado é compensar agora fazendo aquilo que é certo. Então eu errei, mas agora eu faço o que é certo para compensar os erros do passado e agora então eu farei o que é correto. Essa teologia é a teologia do livro dos amigos de Jó, que acusavam a Jó de pecado por estar sofrendo. E nós temos esse pensamento. Isso é intrínseco a nós. Quando você passa por uma crise, quando você passa por um momento difícil em sua vida, na sua família, em seu casamento, te vem à mente, o que eu fiz? Qual que é o meu problema? Qual que é o meu pecado? Essa é a teoria da causa e efeito. Temos a visão dualista, que falei sobre isso outra vez, e os filmes de Hollywood falam muito sobre isso. O mundo está cercado por forças do bem e do mal, e a gente sofre por estar no meio dessa batalha, e quando a gente acaba escolhendo as forças do mal, nós acabamos sofrendo, então, as consequências de nos unirmos a essas forças do mal. Essa é a ideia platonista, que nos diz que o bom é espiritual e o ruim é material. E isso está muito presente também no nosso meio. Quantas vezes ouvimos aquele pensamento que nós somos do mundo, mas não, nós estamos no mundo, mas não do mundo. No mundo, mas não do mundo, porque nós somos cidadãos do céu. Tem tanta coisa para falar sobre isso. Deus amou o mundo, né? Essa é a visão platonista que separa o mundo espiritual do mundo material. Temos outra visão, que é a visão secular, que nos sugere que as coisas ruins que acontecem é sofrimento de acaso. Como a visão secular não considera a pessoa de Deus, então é tudo sorte, é tudo azar. E nessa visão secular as pessoas têm medo da dor, têm medo do sofrimento. É uma geração movida a analgésicos. Eu conheço gente que toma analgésicos com medo da dor que ainda vai sentir. Esta é a geração que estamos vivendo. E onde que entra Deus aqui? Onde que entra Deus nessa história de a conta chegou? Citei no outro dia que eu preguei o livro de Cornelius Pleninger, e o título é assim, não era para ser assim. Pandemia, gente morrendo. Eu não sei vocês, talvez vocês estejam num nível acima de espiritualidade, mas cada dia que passa, eu estou com mais medo. Eu estou com medo. Eu estou ansioso para ver essa vacina poder estar disponível para gente como eu, né? Porque eu sei que aqui na América há uma lista de prioridades, né? E eu descobri que nesse país é assim. Se eu estou errado, me corrija. Nos Estados Unidos, prioridade número 1, crianças. Certo ou errado? Número 2, idosos. Número 3, mulheres. Número 4, cachorros e afins. Número 5, homens. Então a gente está lá no fim da fila. Então eu estou muito ansioso para tomar. E assim, dica de amigo para você. No dia que você puder tomar a vacina, tome a vacina. Tome a vacina. A gente tem que falar sobre isso na igreja. Tome a vacina. No Brasil, a igreja adventista ela teve que botar na revista adventista uma matéria sobre isso, porque tem adventista que fala que vacina não sei o quê, e tem chip, não sei. Pensamento mágico. Tratar Deus como o mago da lâmpada, o Deus fast food, o Deus da barganha,
o Deus da negociação. E sabe, se a gente for estudar a cultura judaica ela é impregnada pelo pensamento mágico. E agora eu vou chegar no ponto principal. O legalismo. O legalismo é uma forma de pensamento mágico. Já volto a tratar sobre isso. Falava sobre o carnaval, né? Gravei um vídeo outro dia que eu falava sobre esse assunto. Citei Gálatas 6:7, onde lá Paulo diz que de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele também o quê? Ceifará. 2007. Havia me tornado pastor há poucos meses. Me formei no final de 2006. Naquele tempo ainda do Orkut, naquele tempo do MSN, naquele tempo pré-Facebook, eu sou desse tempo. Na verdade, eu sou do tempo pré-internet ainda. Estou ficando velho, Renato. Eu recebia muito PowerPoint por e-mail. Não havia WhatsApp, não havia nada disso. Então a gente compartilhava arquivos por e-mail. E minha mãe mandava para mim e-mail todo dia. Como é que eu estou, perguntando. E mandava sempre um anexo para eu poder ler. E um dia chegou no meu e-mail o seguinte PowerPoint. E o PowerPoint era com a seguinte temática: com Deus não se brinca. E você já deve ter visto esse PowerPoint. Recebi o PowerPoint na época, eu disse, é isso mesmo, tá certo, com Deus não se brinca. E aí vem algumas histórias, por exemplo, John Lennon. John Lennon que um dia disse assim, Jesus passará, e logo os Beatles serão mais famosos que Jesus. Resultado de John Lennon. Um fã vai lá e tira a vida dele. Titanic, quantas falas e pregações já ouvimos do Titanic, né? Aquele engenheiro que foi entrevistado, perguntado. E a segurança do seu navio, o que ele fala para responder o repórter? Nem Deus afunda o navio, mas, está vendo? Ó, com Deus não se brinca. Qual o fim do Titanic? 1.500 pessoas, fundo do mar. Mamonas Assassinas. Me lembro, eu era adolescente. E eu ouvia aquela banda. Foram Deus atuando, porque com Deus não se brinca. E aí vem um absurdo dos absurdos. Um acidente em Campinas. Já leram essa? O jovem vai para a balada. Já leram essa história? Alguém conhece essa história? Ninguém conhece, isso aqui é novidade. Ninguém conhece. Conhece Jefferson? O jovem vai para a balada, sai de casa e a mãe diz, filho, vai com Deus. Só que o carro estava lotado. E o jovem diz assim, só se Deus for no porta-mala. Aí os jovens vão para a curtição, se embebedam, se acidentam, todo mundo morre. Abrem um porta-mala, no porta-mala há uma caixa de ovos intacta. E a tese é o quê? Com Deus não se brinca. Esse Deus que mata. A gente gosta de um Deus que mata às vezes, né? Tem muito problema aqui. E eu não sabia. E infelizmente, lá, 2007, eu usava esse PowerPoint e eu dizia para as pessoas, com Deus não. Ou seja, a tese por detrás disso é a seguinte, abre teu olho. Porque se você não entrar na linha, o que acontece contigo? Porque com Deus não. Aí eu vou para Hebreus 12, Deus é fogo consumidor. Vou para Gálatas 6, de Deus não se zomba. E é certo ou errado? De Deus não se zomba. Mas será que nós estamos livres dessa zombaria? Será que nós cristãos, ou que nos entendemos cristãos, também não corremos o risco de profanar ou zombar o nome de Deus, do Evangelho? Uma pergunta para você pensar. Cumprir os requisitos do adventismo te torna alguém melhor? Cumprir os requisitos do adventismo te torna alguém diferenciado? Uma das piores desgraças do evangelho, da religião é a sugestão de uma justiça fruto da obediência.
A maior desgraça de apontar para o carnaval e dizer a conta chegou é se esquecer que a mesma condição, atenção aqui, a mesma condição de vida daquelas pessoas que estão lá pulando o carnaval, transando que nem malucos, profanando o nome de Deus, a mesma condição deles é a nossa condição. Aqui mora o bug do cristianismo. Aqui mora o pensamento mágico, porque legalismo é pensamento mágico, porque legalismo é achar que obediência me ajuda, que obediência gera justiça, ou que por estar obedecendo, Deus me olhará de outra maneira. Isso aqui chama-se paganismo. Isso não é do Evangelho. Isso não tem a ver com a mensagem da cruz do Calvário. E eu preciso ir para Ellen White, porque eu sei que se não citar Ellen White não está completo. Caminho a Cristo, página 30. Sabe, muitas vezes a nossa visão do Evangelho é estreita. E não quero aqui, longe de mim, querer me colocar como uma postura professoral. Porque eu estou no mesmo barco, com as mesmas condições e as mesmas lutas, nós estamos juntos aqui. Não sou alguém diferente. Mas, intrinsecamente, subjetivamente, nós muitas vezes somos tentados a acreditar num evangelho comportamental. Faça, faça, faça. Ouça Ellen White. Ela diz assim: Deus não considera todos os pecados igualmente graves. Há aos seus olhos, como aos do homem, gradações de culpa. Porém, que este ou aquele mau ato possa parecer aos olhos humanos, pecado algum é à vista de Deus. O juízo do homem é parcial e imperfeito, mas Deus avalia todas as coisas como são na realidade. Eu já falei sobre isso aqui faz tempo. Nós olhamos para os pecados objetivos, os pecados que dá para ver. E a gente luta contra eles. A gente prega, a gente batalha, a gente vigia. É a roupa, é a comida, é a música, é a Netflix, é o filme, é a rede social, é o sábado, é o dízimo. Dá para ver, está na superfície. É aquilo que se eu não fizer, todo mundo vai saber que eu não fiz. Ela diz agora: o bêbado é desprezado e disse-lhe que seu pecado excluirá do céu. Ao passo, isso aqui é Ellen White, tá? Não é o Lucas, não é. Ao passo que o orgulho, o egoísmo, a cobiça, muitas vezes não são reprovados. Vamos dar um reset? Vamos começar a falar do que a gente tem que falar? Tem adventista ainda falando sobre ir no cinema. Para mim é um assunto superado já há mais de 20 anos. Não tem mais o que discutir. Porque está dentro de casa, né? Então, assim, vou ficar gastando o meu latim nisso. Nós temos problemas piores. Nós temos pecados muito mais graves que, se a gente não olhar para eles, não entender, não vigiar e não vencer, a gente vai para o inferno ouvindo só música sacra, guardando o sábado, devolvendo o dízimo e usando roupinha de crente. Eu diria misericórdia, né? O orgulho, o egoísmo. Não estou menosprezando esses outros problemas, não me entendam mal, por favor. Mas eu entendo que esses assuntos de temperança, eles se resolvem única e exclusivamente com uma vida consagrada a Deus diariamente. Agora, o orgulho, o egoísmo, a cobiça, muitas vezes não são reprovados. Não se prega contra Mamon.
No entanto, está preparado para ouvir? Posso falar? Posso ler o texto? Caminho a Cristo, não é nem um livro assim, é Caminho a Cristo. Deixa eu respirar. No entanto, esses são pecados especialmente ofensivos a Deus, pois são contrários à benevolência de seu caráter e àquele desinteressado amor que é a própria atmosfera do universo não caído. A pessoa que cai em algum pecado grosseiro sente talvez sua vergonha, sua miséria, sua necessidade da graça de Cristo, mas o orgulho não sente necessidade alguma. E assim fecha o coração a Cristo e as infinitas bênçãos que Ele veio nos dar. Viver um evangelho com base na conduta é viver pensamento mágico. É querer oferecer algo para receber. E aí nós nos esquecemos, e aqui eu tenho que falar, ser claro, que a nossa justiça diante de Deus não passa de quê? E agora eu volto à pergunta que eu fiz há pouco. Cumprir os requisitos do adventismo te torna alguém melhor? O que te torna um cristão? Essa pergunta é crucial. O que te torna um cristão? O que te torna um cristão? Se você não sabe, a casa caiu para a gente, né? A gente é cristão. Aqui a gente é cristão por quê? O que torna a gente cristão? É a Bíblia? É a igreja? É a doutrina? É o quê? Ou melhor, quem? Está entendendo? A gente às vezes se preocupa com tudo. Só deixa de lado o principal. E quem é o principal? Cristo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo descobre que fazer coisas ou buscar o agrado da divindade não traria para ele nenhum benefício. Paulo vive angustiado. Paulo vive, até diria eu, depressivo. Mas agora, em Romanos 8, talvez um dos capítulos mais lindos da Bíblia, no verso 1, Paulo diz algo tão fantástico que eu termino a minha pregação com esse texto. Paulo diz assim: já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Não tem culpa, sabe? Eu preciso falar sobre isso, eu quero criar pregações sobre isso, para falar sobre paz, sobre leveza. Porque Cristo traz isso. Cristo traz tranquilidade ao coração. Um evangelho que me amedronta, um evangelho, como eu te contei esse testemunho dessa irmã, que está com medo de ir para o inferno, porque está com um dízimo em casa. Gente que está atormentada com essa pandemia, com medo de pegar esse negócio e morrer e perder a salvação. Amigos amados, não é isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou que nele não existe mais condenação. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? No verso 25, Paulo disse em Romanos 7, graças a Deus, por quem? Por Jesus Cristo nosso Senhor. Que Cristo seja o nosso centro. E quando Cristo é o centro, o pensamento mágico acaba. Quando Cristo é o centro, descobrimos que o que importa é amá-lo e amar o próximo. Amá-lo e amar o próximo. Quando amamos o próximo, tocamos o divino. Né, Luiz? Cristo é a resposta, Cristo é a solução, Cristo é o caminho. E alguns dizem assim, não, então quer dizer que é só Cristo. Então é quase um reducionismo, é só Cristo. É só Cristo. É só Cristo e nada mais. Coloquemos as coisas no lugar. Vivamos em Cristo. E como o salmista disse,
ainda que eu andasse por um vale da sombra da morte, eu não temerei. Por quê? Por que não temerei? Porque cristão não fica doente? É isso? Porque cristão não pega Covid? É isso? Cristão não pega câncer? É isso? Eu não vou temer, por quê? A promessa de Jesus ao ir ao céu, eis que estou convosco. A promessa não é de que não haverá dor. Cristo disse, no mundo tereis aflições. A promessa não é de que não ficaremos doentes, que não iremos sofrer, que não iremos padecer, que não iremos morrer. Afinal, vivemos no mundo de pecado. A promessa de Deus é, filho, apesar de tudo, apesar de todas as circunstâncias, eu sempre serei contigo. E agora, podemos descansar em Deus. Podemos viver tranquilos em Deus. Podemos dormir em paz. Porque agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que Cristo seja essa realidade na sua vida também. Coloquemos em pé para uma oração. Querido Pai, obrigado por Cristo. É verdade que quando olhamos para nós, para a nossa justiça própria, nos descobrimos miseráveis, nos descobrimos sem esperança, nos descobrimos injustos e pecadores. Mas agora em Cristo, Cristo faz em nossa vida novas todas as coisas. Que Cristo seja, Pai, nossa esperança. Que Cristo seja, Pai, a leveza do nosso ser. Que Cristo seja, Pai, o motivo de nosso sorriso, de nossa tranquilidade, de nossa alegria. Porque agora aprendemos o segredo de vivermos felizes em todas as circunstâncias. E o segredo é Jesus. O segredo é ter a certeza de que Jesus já veio, já morreu por nós, já resolveu o nosso problema. E agora, Pai, em amor, podemos viver em Cristo, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Tira de nós, Pai, qualquer pensamento de busca de justiça pela obediência. Queremos obedecer, queremos viver em seus caminhos, mas queremos entender, Pai, que a obediência a Cristo nada mais é do que Cristo em nós. A obediência só existe quando Cristo está em nós. A temperança só existe como fruto do Cristo em nós. Então nós te pedimos agora, Pai, seja em nós através de Cristo. Toque nossa vida, nossa mente, nosso coração e, Pai, sonde nosso coração. Se existe ainda em nosso coração a avareza, se existe ainda em nosso coração o orgulho, a vaidade, o apego a mamon, tira de nós essas coisas, porque se não tirar de nós, Pai, nós iremos para o inferno, mesmo guardando o sábado, mas ainda assim para o inferno. Portanto, Pai, a nossa oração é um clamor por uma transformação total. Porque ao olharmos para nós, detectamos, miserável homem que sou. Mas nós te damos agora graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Queremos tomar posse dessa bênção, e que essa bênção continue presente na vida de todos nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.